muito obrigada pelos comentários fofos que vocês têm deixado nos vídeos, muito obrigada pelos comentários, pelos feedbacks que vocês têm me mandado pelo WhatsApp, por e-mail, inbox nas redes sociais. Obrigada também aos rapazes, tem muitos rapazes que estão acompanhando, admiradores das Crosa, que gostam do meu trabalho. Muito obrigada a todos vocês. Vocês são o combustível para eu continuar mantendo esse projetinho descompromissado, mas que eu faço com muito carinho por todas nós. Nesse episódio, eu trago para vocês a primeira parte da entrevista que eu fiz com a doutora Marcella Moretti, a psicóloga especializada em atender crossdressers. Ela é uma graça de pessoa, ela dedicou o tempo dela, ficamos conversando mais de 1 hora, batemos um papo super gostoso, abordamos diversos temas dentro desse universo cross, do atendimento que ela faz, falamos de patologia, de perfil das pessoas. Foi muito, muito gostoso o papo. Ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa centrada. Olha, muito legal mesmo. Eu acho que você vai adorar esse bate-papo, essa entrevista, tá bom? Então vamos para a primeira parte, fica ligada que a segunda parte eu solto logo em seguida, alguns dias depois. Me segue nas redes, tá? Lá no Instagram, no Debcast Papo Cross no Instagram, que lá eu deixo a data, deixo tudo certinho, vou avisando tudo por stories, tá, gente? Então vamos rodar essa vinhetinha que eu adoro, que é super fofinha, e vamos ao papo com a doutora Marcella. Meninas, vocês não sabem com quem que eu estou aqui. Na verdade, vocês sabem, né? Porque eu falei bastante, mas eu estou aqui pelo menos que eu saiba, com a única psicóloga especialista em crossdressers, em crossdressing. Essa linda, essa gracinha da doutora Marcella Moretti. Eu acho que muita gente fala Marcella Moretti, mas é isso mesmo. Correto, é Marcella Moretti, que é um nome super bonito, lindo nome italiano. Doutora, me fala, seja bem-vinda, muito bem-vinda ao Debcast, muito obrigada pela sua presença e pelo seu tempo aqui para nós. Muito obrigada, Deb. É um prazer enorme estar aqui falando com você e com as meninas. Tenho uma admiração muito grande por você. E é uma honra estar aqui conversando com você. E também eu quero agradecer muito o seu convite. Imagina, doutora, eu confesso que até pouco tempo atrás eu não conhecia, né, o seu trabalho, mas a senhora, como uma boa profissional e até mesmo com um bom tino comercial, está divulgando bem o seu trabalho e o seu canal, e as coisas começaram a ser faladas entre nós no Mundo Cross, e eu fui ver o seu canal, uma amiga minha lançou no grupo, falei, gente, olha que legal. A Bárbara, né? A Bárbara, que é uma graça, me ajudou muito com esse canal, me deu umas dicas. Ela falou, gente, olha que legal, eu vou começar a acompanhar os vídeos dela. Aí eu cliquei, vi, eu estava na semana de inauguração do meu Debcast, vi o seu canal, assisti alguns vídeos, achei muita coisa pertinente, você fala de uma forma muito eloquente, muito pausada, uma forma que as pessoas entendem, amei. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso entrevistar essa moça. Aí num outro grupo que eu tenho pacientes suas. E eu pedi lá, eu vi elas comentando, eu pedi lá o seu contato, e aí, cara de pau, fui te chamar. Muito obrigada, doutora, obrigada mesmo. Imagina! É um prazer, uma honra falar com você. Doutora, primeira perguntinha, né, que eu acho que é o que todos querem saber, uma das coisas, a gente vai fazer umas perguntas meio cabeludas aqui, tá? Mas eu vou começar pegando leve, tá bom? Começar pegando leve. Há quanto tempo que a senhora é psicóloga, né? Quanto tempo a senhora está na profissão? Aliás, a senhora podia só nos elucidar se a senhora é psicóloga ou psiquiatra. Por que você resolveu trabalhar com esse tipo de público, com as crossdressers? E já aproveita e emenda outra resposta. Então, quanto tempo você está na profissão? Por que o público cross? Por que você se especializar no público cross? E se você atende também as transexuais, que estão, moças que estão já no período de transição, que vão transicionar, ou se é apenas com as crossdressers? Então, Deb, meninas, eu me formei em 2008 e eu, logo em 2009, já comecei a atender crossdressers. Elas vinham para mim no início, algumas, e isso foi crescendo ao longo dos anos. E por que eu me interessei assim em fazer, né, esse trabalho com as crossdressers? Porque eu observei que muitas sofrem bastante preconceito, existe muita falta de informação. Então, assim, os conteúdos que elas tinham disponíveis na internet era mais um conteúdo pornográfico, muitas se queixam disso, e que também não tinha profissionais para cuidarem delas.
porque muitas já foram em psicólogos, em psicólogas, e algumas chegaram até a não ter ética de falar que precisava procurar Deus, que não era uma coisa correta. Algumas colocam muito como uma doença, que é uma coisa que precisa acabar, que a pessoa precisa esquecer do crossdressing. E eu não vejo dessa forma, porque o que acontece na medicina, muitas vezes tem, né, até na psicologia, a gente tem CIDs para doenças. E já em 2018 mesmo, uma coisa muito recente, o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele já fez com que os psicólogos, já orientou os psicólogos a não tratar esses casos de crossdressing como doença, porque não é uma doença. E em 2019, a gente já tem aí a Organização Mundial da Saúde colocando como não sendo uma doença. Então, isso é importante a gente levar em consideração, e muitos profissionais não estão preparados para isso. Eu tenho muitas pacientes crossdressers que elas se queixam do tratamento que elas tiveram com esses profissionais, que não entendem, inclusive, do crossdressing. Então, por isso que eu quis ajudar essas pessoas. Em relação à minha formação, eu sou psicóloga, não sou psiquiatra. E foi isso, né? Principalmente o meu objetivo, né? Meu objetivo com as crossdressers é que elas consigam realmente ser aquilo que elas querem ser, ter esse direito, fazer valer esse direito. E que a gente consiga também diminuir esse preconceito que existe em relação à prática. Muitas pessoas não têm essa informação. Agora, em relação às trans, tenho sim pacientes também que estão nessa questão da transição, que realmente elas querem se tornar passáveis. Elas realmente não só gostam de estar mulher, mas elas querem ser mulher o tempo todo. Então, tem essas pessoas também que eu atendo. Ai, tá ótimo, doutora. Excelente explicação, super objetiva, muito obrigada. A minha próxima pergunta a senhora meio que já respondeu, mas eu vou fazer. Ser crossdresser, ser CD, é uma doença? É uma patologia? Então, como tem muito CID, né, já chegou a entrar, assim, por exemplo, no transtorno transvéstico, que é um transtorno onde a pessoa ela sente desejo de se vestir do sexo oposto, sente prazer nisso. Ele só pode ser caracterizado após 6 meses que a pessoa gostar de se vestir do outro sexo. É um transtorno que ele é considerado quando a pessoa já começa a fazer isso no final da infância. Muitas vezes entra naquela questão de urge-purge, né, como a gente fala, na questão do crossdressing, que a pessoa pode contar para a parceira, né, esposa, e de repente essa esposa não aceitar e a pessoa entrar numa questão de culpa, no sentimento de culpa, de vergonha, o que faz com que a pessoa se desfaça por um tempo das roupas, dos acessórios, das perucas, mas isso volta depois. Então, que é o que a gente chama de urge-purge. Então, essa purge vem justamente por causa desse sentimento de vergonha, de culpa, que a pessoa sente quando ela não é aceita, quando essa questão do seu crossdressing é rejeitado. Então, a gente muitas vezes já chamou de transtorno transvéstico, também às vezes vem outros nomes, como disforia de gênero, mas eu, enquanto psicóloga, gosto de ver da seguinte forma, que são seres humanos. Eu acho que a gente não pode ficar colocando as pessoas em caixinhas, porque muitas vezes isso já vem com um julgamento. E como eu disse, em 2018, essa questão dos travestis, dessa questão de se montar, não é mais vista como uma doença. E o Conselho Federal de Psicologia orientou os psicólogos a não tratar mais como doença. Em 2019, né, a gente percebe que é uma coisa bem recente, a Organização Mundial da Saúde já colocou como não sendo uma doença a questão
dos travestis, de se montarem. Então eu acho que é uma vitória. E para mim é uma coisa muito boa a gente poder, né, assim, o Conselho Federal de Psicologia já reconhecer que não existe uma doença aí e que a gente possa tratar as pessoas como seres humanos, com as suas particularidades, com seus desejos. Então, assim, na minha prática como psicóloga, eu nunca olho para a doença, eu olho para a pessoa, para o ser humano que está ali. Porque muitas crossdressers, elas ficaram com depressão, elas tratam de depressão, inclusive com psiquiatras, por não poderem ser aquilo que elas querem ser. E isso é muito triste. A gente vendo as pessoas adoecendo por não poderem ter esse direito de existir, de sentir, de ser aquilo que elas gostariam de ser. E o meu trabalho é em relação a isso, o meu trabalho é baseado nisso, de fazer com que essas pessoas tenham autoestima e que elas possam ser aquilo que elas desejam. A senhora sem querer respondeu, aliás, a senhora está muito previdente hoje, né? A senhora sem querer respondeu a minha próxima pergunta, eu ia perguntar por que existe a PURGE e a URGE? Qual é o lado psicológico disso, dessa montanha-russa? A senhora já respondeu que é meio que inconscientemente, é uma vergonha. A senhora falou uma coisa que é verdade, eu joguei pela janela, fiz uma coisa errada, era adolescente, tinha 14, 15 anos, joguei várias roupas minhas fora. Depois me arrependi, fui comprando de novo, depois joguei fora de novo. Passei por várias purges, urges. Eu vou dizer uma coisa para a senhora, doutor. Se for doença, eu adoro ser doentinha, porque é uma delícia. Não é doença. Mas dá uma pinceladinha rápida para a gente, que a próxima pergunta já começa a ficar legal, mas, digamos, picante as perguntas. Por que existe o PURGE e URGE? Qual é o lado psicológico do PURGE e do URGE? Eu comparo, às vezes, meio que como o ciclo menstrual da mulher. A mulher também ela tem aquela guerra de hormônios, né? Tem hora que ela está de bom humor, tem hora que ela está de mau humor, e tem aquele ciclo, né? O ciclo menstrual da mulher, isso é super comum, super normal. E a cross parece que tem isso, só que não é todo mês, né? São períodos da vida. Eu espero nunca mais voltar para a PURGE, porque eu adoro os meus períodos de URGE, né? Sim. Mas eles são relacionados também a períodos de depressão, períodos de trabalho excessivo, períodos de tristeza, de luto, às vezes, né? Se eu estiver enganada, a senhora me fala, pelo menos foi o que eu vi, né? O que eu presenciei de outras amigas e o que eu vivi na minha vida. Então, o que leva a CD a passar por PURGE e URGE? Qual é o lado psicológico dessa montanha-russa, doutora? Sim, então, a URGE, ela vem num período que a cross ela quer se montar. Então ela vai comprar acessórios, ela vai comprar perucas, roupas, maquiagens. E o que está por trás desse momento? Muitas vezes ela pode estar passando por uma questão de ansiedade, muita cobrança, inclusive porque ali atrás, né, por trás da cross, tem um homem. E a gente sabe que os homens são muito cobrados. Tem muitas cross, inclusive pacientes minhas, que são os provedores, são as provedoras da casa. Vieram também de uma criação machista, onde o homem não pode chorar. Então tem um peso bastante grande ali, né? Fazem trabalhos mais braçais, tem muitas que passam por isso. E naquele momento que elas podem se montar, que elas podem usar essa maquiagem, serem femininas, isso traz um alívio muito grande. Muitas chegam a ver vídeos de maquiagem, entrar realmente no universo feminino. E isso traz um prazer muito grande. Não só sexual, mas emocional também. E a PURGE, ela vem geralmente numa situação onde aquele crossdressing ele não está sendo bem aceito, seja pela esposa, porque muitas crossdressers acabam contando depois de muitos anos de relacionamento, ou acaba tendo o seu crossdressing descoberto nas redes sociais, em conversas de WhatsApp, ou vendo que a parceira, né, a crossdresser, marcou de repente um ensaio fotográfico em salões que fazem essas produções. Então, nesse momento, quando não existe uma aceitação da esposa, da namorada,
muitas vezes a crossdresser, ela se desfaz dessas roupas. Ou se mora com uma mãe, que acaba descobrindo também, não aceita, no caso das que são solteiras. Ou também em períodos de luto, onde existe morte de alguém, ou de repente uma perda de emprego, uma situação difícil. A gente passou por várias situações difíceis recentemente, como a pandemia. Muitas tiveram perdas financeiras muito grandes, empresárias. Então, nesse momento, vem a público, que seria realmente se desfazer dessas roupas, dessas maquiagens. Muitas se desfazem de tudo e falam, não, eu vou parar com o crossdressing. Mas volta, né? Isso volta depois e a pessoa acaba comprando tudo novamente. Então, vira um ciclo vicioso. Legal, doutora. Mas é bem por aí mesmo, né? Bom, agora, uma pergunta também que é bastante curiosa. Algumas pessoas até já me perguntaram isso. Por que algumas CDs se descobrem CDs, começam a praticar o crossdressing na fase adulta? Eu conheço várias. Já na fase adulta, já como homens, já casados às vezes, ou às vezes já mais do que adolescentes já. E outras, como é o meu caso, e da maioria das que eu conheço, que tem o meu perfil, já se lembram de se montarem, de botarem roupas femininas, calcinhas, vestidinho, alguma coisa, já desde criança. Para a senhora ter uma ideia, eu tenho flashes de memória, eu com 4 anos, 5 anos, pegando escondida a roupa da minha mãe, da minha irmã, um vestidinho, uma calcinha. Eu com 5 anos já gostava de pegar, e eu me lembro eu com 7, 8, 9 anos pegando. Então assim, por que algumas desde a infância, já parece que já vem, né, do útero, e outras se descobrem só na fase adulta? Então, a gente vê que assim, às vezes o sentimento é o mesmo, né? Aquela curiosidade, mas pode despertar, às vezes por situações simples, mas acaba despertando aquilo que existia na infância, né? No caso das crossdressers que descobrem na fase adulta. Então, de repente, até com a esposa, acontece isso, né? De ver um filme, ver uma série, que desperte alguma coisa nesse sentido, né? E gera uma brincadeira, né? Ah, vamos fazer isso? Você ser o menino, você é a menina. E a pessoa tem aquela primeira experiência de se montar e acaba gostando disso, né? Então, assim, na fase adulta, acontece muitas vezes dessa forma. Alguma coisa ali acaba despertando algo que já existia dentro de si. Tem muitas crossdressers também que, nesse caso, né, que descobrem na fase adulta, não que vai ser uma coisa geral, mas já tiveram uma experiência, às vezes, com homens, que possa ter despertado aí um lado feminino, não necessariamente só a questão da vestimenta, né, de ter experimentado roupas femininas. Então, depende muito do caso, né? Mas a maioria já usava essas roupas na infância mesmo, né? Já tinha esse desejo de usar, usava escondido. Algumas já moravam só com a mãe, e a mãe às vezes ia dar de presente, fazer uma roupinha para uma prima, então experimentava, fazia a cross, experimentar quando era criança essa roupa para ver se ia servir na priminha. Então, essa já vem desde a infância, né? Essa curiosidade. Ah, tá ótimo, doutora, ótima explicação, como sempre. Agora vamos para uma pergunta um pouquinho mais cabeluda, e para eu fazer essa pergunta, eu preciso explicar para não ferir egos, né? Sim. Deixar bem claro, antes vai ser uma pergunta que eu vou explicar. Então é isso, gente. Olha só que conversa gostosa, que papo gostoso que a gente teve com a doutora Marcella. Ela é uma graça, não é? Pessoa centrada, pessoa inteligente, né? Então a gente vai terminando por aqui essa primeira parte da entrevista e fica ligadinha que a parte 2 chega em alguns dias, tá? Ela já tá editada, já tá saindo do forno, tô terminando ela. Logo ela vai estar disponível. Um beijo de luz a todas vocês e obrigada.